Marilyn Monroe foi silenciada na sua própria cama, nua, telefone na mão imóvel, e 2 homens de fato escuro esperando lá fora para levar as provas antes que a polícia chegasse. 4 de agosto de 1962, 3 horas e 30 minutos da madrugada, Los Angeles. O médico parte a janela, entra, toca-lhe fria, mas ninguém chama a polícia até 1 hora depois. O que fizeram durante essa hora? Limparam, procuraram, destruíram. Um caderno vermelho de pele italiana onde Marilyn escrevia tudo. Nomes de agentes da CIA, planos para eliminar Fidel Castro, datas de cada noite que passou com 2 irmãos com o mesmo apelido, Kennedy. Esse caderno desapareceu antes do amanhecer e com ele a única prova de que o presidente dos Estados Unidos e o seu irmão, o procurador-geral, estiveram envolvidos no que aconteceu a Marilyn Monroe. Hoje vais descobrir 4 coisas que quase ninguém se atreve a contar. Primeiro, a gravação de 23 minutos do FBI, onde Bob Kennedy discute segredos lá de Estado com Marilyn. 11 minutos apagados para sempre. Segundo, esse diário vermelho que continha informação suficiente para destruir a presidência. Terceiro, a chamada de emergência de Marilyn às 9 horas e 53 minutos da noite, 11 segundos. Voz aterrorizada, luta corporal, silêncio, perdida durante 40. E quarto, a confissão que Robert Kennedy fez ao seu filho 3 semanas antes de o silenciarem a ele também. Também te vou avisar quando chegar cada uma, mas primeiro precisas de saber como uma atriz se tornou a maior ameaça para a Casa Branca. Maio de 1962, Madison Square Garden, Nova York. Marilyn Monroe sobe ao palco envolvida num vestido que parece pintado sobre a sua pele. 15.000 pessoas observam, as câmeras de televisão transmitem em direto e ela canta Happy Birthday, Mr. President. A sua voz é lenta, sensual, deliberada. Na primeira fila, Jackie Kennedy não está presente. Foi-se da Casa Branca há 3 dias, oficialmente por razões de saúde, mas todos naquela sala sabem a verdade. John F. Kennedy sorri do seu camarote. O seu irmão Robert está a 2 assentos à sua esquerda e ambos partilham algo mais do que sangue. Partilham Marilyn. O que ninguém sabe nessa noite é que Marilyn Monroe tem exatamente 75 dias de vida e que nesses 75 dias o que ela sabe sobre os Kennedy se tornará tão perigoso que 3 organizações diferentes começarão a vigiá-la 24 horas por dia: o FBI, a CIA e a máfia de Sam Giancana. Guarda esses 3 nomes, vais precisar deles. Porque Marilyn Monroe não era apenas uma atriz que se deitou com o presidente. Era uma mulher que ouviu segredos de Estado em almofadas partilhadas, que presenciou chamadas sobre Cuba, sobre a Baía dos Porcos, sobre planos para neutralizar Fidel Castro. Uma mulher que escrevia tudo num caderno vermelho de pele, e esse caderno desapareceu na mesma noite em que ela deixou de respirar. Mas antes de falar dessa noite, precisas de entender como tudo começou, porque o romance entre Marilyn e os Kennedy não começou em 1962. Começou 8 anos antes numa festa privada, onde ninguém imaginava que aquela loira de Hollywood acabaria por ser a maior ameaça para a presidência dos Estados Unidos. 1954, Beverly Hills. Marilyn Monroe tem 28 anos. Já é uma estrela. Acaba de filmar Os Homens Preferem as Loiras. O seu rosto está em todas as revistas. As mulheres querem ser como ela. Os homens querem estar com ela. Mas atrás desse sorriso perfeito, atrás desse cabelo loiro platinado, atrás daqueles lábios vermelhos que hipnotizavam milhões, havia uma mulher destruída. Uma mulher que todas as noites se olhava ao espelho e não reconhecia a pessoa que lhe devolvia o olhar. Uma mulher que tinha construído uma personagem tão perfeita que se tinha esquecido de quem realmente era. Uma mulher que levava anos a procurar amor nos lugares errados, com os homens errados, das maneiras erradas. A sua vida pessoal é um desastre. Está casada com Joe DiMaggio, a lenda do beisebol. Mas o casamento está partido. Joe é ciumento, controlador, violento.
Uma noite numa festa em casa de Charles Feldman, produtor de Hollywood, Marilyn conhece um senador de Massachusetts de 37 anos, John Fitzgerald Kennedy. Segundo Peter Lawford, que apresentou ambos nessa noite, foi eletricidade instantânea. Jack não lhe tirou os olhos de cima em toda a noite e Marilyn estava fascinada pelo poder. Essa noite, Kennedy e Marilyn desapareceram durante 2 horas. Quando regressaram ao salão, Marilyn tinha o cabelo desalinhado. Kennedy tinha batom no colar da sua camisa e assim começou. Um romance intermitente, encontros esporádicos em hotéis de Nova York, chamadas telefônicas à meia-noite. Nada sério, nada comprometedor, até que Kennedy se tornou presidente e tudo mudou. Recuemos a março de 1962. Marilyn leva 2 meses divorciada de Arthur Miller. O dramaturgo mais respeitado da América tinha a abandonado. Disse que viver com ela era como viver com um vulcão prestes a erupcionar, que a sua fragilidade o estava a destruir. Por isso foi-se embora e Marilyn ficou sozinha. Está deprimida, dependente de barbitúricos. Os seus estúdios despediram-na do seu último filme. A 20th Century Fox considera incontrolável, impontual, problemática. O seu último filme foi um desastre de bilheteira. A sua carreira está a morrer, a sua saúde mental está a colapsar e então recebe uma chamada. É Peter Lawford, ator britânico casado com Patricia Kennedy, irmã do presidente. Convida-a para uma festa privada na sua casa de Santa Mônica. Jack estará lá, diz-lhe. Marilyn não vê Kennedy há quase 3 anos. Desde que ele ganhou a presidência, as chamadas pararam. O contato desapareceu. Kennedy estava demasiado ocupado, demasiado vigiado, demasiado casado, mas agora estava a convidá-la de novo. A festa de março de 1962 é pequena, íntima, apenas 12 pessoas. Marilyn chega às 9 horas da noite com um vestido preto justo, sem joias, sem maquilhagem excessiva. Kennedy chega 1 hora depois, sem serviço secreto, sem Jack, sem testemunhas oficiais. O que acontece nessa noite permanece em silêncio durante décadas. Até que em 1997, um agente do serviço secreto reformado chamado Larry Newman quebra o seu juramento de confidencialidade e fala: vi o presidente entrar no quarto com Marilyn Monroe às 11 horas e 30 minutos da noite. Saiu a 1 hora e 45 minutos da madrugada. Estivemos a noite toda a guardar aquela porta. Ouvimos risos, música, depois silêncio. O romance proibido acabava de renascer, mas desta vez era diferente porque Marilyn Monroe, aos seus 35 anos, já não era a rapariga ingênua que se deixava usar. Estava em terapia intensiva, tomava notas de tudo, escrevia no seu diário todas as noites e queria algo mais do que encontros secretos em quartos de hotel. Queria que John F. Kennedy deixasse Jack. Queria ser a primeira-dama. Queria amor, compromisso, futuro. E Kennedy apenas queria uma amante discreta. Marilyn aprenderia isso da pior maneira. Os Kennedy não amam. Os Kennedy usam. Talvez tu também já tenha sentido isso alguma vez. Querer algo com todas as tuas forças, acreditar que desta vez será diferente, que esta pessoa finalmente te vai escolher a ti e descobrir que eras apenas uma opção, nunca a prioridade. Marilyn descobriu isso da pior maneira possível. Entre março e maio de 1962, Marilyn e Kennedy vêem-se pelo menos 7 vezes documentadas. 3 encontros na casa de Peter Lawford em Santa Mônica, 2 no Hotel Carlyle de Nova York, onde Kennedy tinha um apartamento privado no 34º andar, 1 em Palm Springs, 1 em Washington. Mas algo está a mudar. Kennedy começa a chegar tarde, a cancelar planos, a mandar-lhe flores com cartões sem assinatura. As suas chamadas telefônicas são cada vez mais curtas, mais frias, mais distantes, e Marilyn dá-se conta. Ele está a afastar-se. Numa sessão de terapia de 22 de abril de 1962, Marilyn diz ao seu psiquiatra, o Dr. Ralph Grinson: prometeu-me que ia mudar as coisas. Disse-me que Jack não era feliz, que o seu casamento era político, que apenas precisava de tempo para gerir a situação com discrição.
O Dr. Grinson escreve nas suas notas privadas. Paciente mostra sinais de pensamento delirante sobre figura de autoridade masculina. Mas Marilyn não está a delirar. Está apaixonada por um homem que nunca deixará a sua esposa, por um presidente que não pode dar-se ao luxo do escândalo, por alguém que tem o poder de a destruir com uma única ordem. E então aparece Robert, o irmão mais novo, o procurador-geral, o homem que mudaria tudo. Mas o pior ainda não tinha começado. Robert Francis Kennedy, Bob, o procurador-geral mais jovem da história dos Estados Unidos, irmão do presidente. 36 anos, casado com Ethel, pai de 7 filhos, católico devoto, um homem que ia à missa todos os domingos, que rezava o terço antes de dormir, que prometia fidelidade eterna à sua esposa diante do altar e obcecado por Marilyn Monroe, porque Bob era tudo o que Jack não era. Jack era frio, calculador, via as mulheres como conquistas, como troféus, como entretenimento. Bob era intenso, apaixonado. Quando olhava para alguém, olhava de verdade. A primeira vez que Bob vê Marilyn em pessoa é em fevereiro de 1962, na mesma casa de Peter Lawford. Está lá por trabalho, tem uma reunião com produtores de Hollywood sobre censura em filmes. Marilyn está lá por convite de Jack, mas algo acontece entre Bob e Marilyn. Falaram durante 2 horas no jardim, recordaria depois Lawford. Marilyn estava fascinada. Bob era diferente de Jack, mais intenso, mais apaixonado, mais ideológico. Jack era puro carisma e pragmatismo, Bob era fogo moral, e Bob também ficou fascinado. Segundo o seu motorista pessoal que o acompanhou nessa noite, o Sr. Kennedy saiu daquela casa diferente, não falou em todo o caminho de regresso ao hotel, apenas olhava pela janela. Repetia o nome Marilyn em voz baixa. Como reage um presidente quando o seu irmão mais novo se apaixona pela sua amante? Segundo testemunhos posteriores, permite-o porque John F. Kennedy já está cansado de Marilyn, das suas chamadas noturnas, da sua necessidade emocional, da sua perigosa obsessão em tornar pública a relação, das suas ameaças veladas sobre contar a sua versão. Por isso faz algo brutal. Passa Marilyn ao seu irmão como se fosse um objeto, como se não fosse humana, como se o seu coração não importasse. Os Kennedy não amam, os Kennedy usam e quando terminam de te usar, descartam-te. Em junho de 1962, Kennedy deixa de atender às chamadas de Marilyn, muda o seu número privado, instrui o serviço secreto para que não permitam a sua entrada no Hotel Carlyle e pede a Bob que se encarregue da situação. A frase exata, segundo documentos desclassificados em 1994, foi: Bob, a Marilyn está a tornar-se um problema. Preciso que fales com ela, que a acalmes, que a faças entender que isto não pode continuar. E Bob faz isso. Mas não da maneira que Jack esperava, porque Bob não vai terminar a relação com Marilyn. Bob vai apaixonar-se por ela. Entre junho e julho de 1962, Robert Kennedy visita Marilyn Monroe pelo menos 8 vezes na sua casa de Brentwood, Los Angeles. Sabemos isso porque os vizinhos o viram, porque o seu motorista o confirmou em 1985, porque o FBI o documentou, porque Eunice Murray, a governanta de Marilyn, o viu pessoalmente. O FBI estava a vigiar Marilyn Monroe. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, estava a construir um dossiê de chantagem contra os Kennedy, instalou microfones na casa de Marilyn, no seu telefone, no seu quarto e gravou tudo. Mas Marilyn não era apenas vigiada pelo FBI, a CIA também a monitorizava porque ela sabia sobre operações classificadas contra Cuba, e a máfia de Sam Giancana seguia-a porque conhecia a ligação entre o crime organizado e os Kennedy. 3 organizações, uma mesma conclusão. Marilyn Monroe tinha se tornado demasiado perigosa. Atenção, porque aqui chega a primeira das 4 coisas que quase ninguém se atreve a contar sobre Marilyn Monroe, a gravação do FBI. Numa dessas gravações, datada de 27 de julho de 1962, ouve-se algo explosivo. Bob menciona Marilyn.
O problema com Castro é que Giancana não se pode aproximar sem levantar suspeitas. A operação está em pausa. Marilyn pergunta: vocês realmente tentaram eliminar Castro? Bob responde: há coisas que um presidente deve fazer que o público nunca entenderia. Essa conversa está nos arquivos desclassificados. Marilyn Monroe sabia sobre a Operação Mongoose, sabia sobre os planos da CIA para neutralizar Fidel Castro. Sabia que o governo trabalhava com a máfia e, o pior de tudo, estava a escrever tudo no seu diário. Cada palavra, cada nome, cada data, cada segredo de estado que Bob lhe sussurrava na cama depois de fazerem amor, tudo ficava registrado naquele caderno vermelho. O diário de Marilyn Monroe era um caderno de pele vermelha italiana. Comprou-o em Roma em 1961 durante a rodagem de um filme que nunca se concluiu, meça 20 centímetros de altura. Tinha 200 páginas de papel cor de creme, fechadura pequena de bronze. A chave levava sempre pendurada numa corrente à volta do pescoço. Ninguém mais tinha acesso àquele caderno, ninguém exceto Marilyn, e escrevia nele quase todas as noites depois das chamadas com Bob, depois dos encontros secretos, depois das conversas que nenhum cidadão comum deveria ter ouvido jamais. Eunice Murray, a governanta, viu-o dezenas de vezes. Guardava-o na gaveta da sua mesa de cabeceira. Escrevia antes de dormir, às vezes durante horas. Disse-me uma vez: isto é o meu seguro de vida, Eunice, seguro de vida. Peter Lawford também o viu. Numa entrevista em 1984 recordou: Marilyn disse-me que estava a documentar tudo, datas, nomes, conversas. Por prevenção, disse-me. Perguntei-lhe: por prevenção de quê? Ela apenas sorriu e disse: por prevenção caso os Kennedy decidam que sou um problema. Segundo testemunhos de pessoas próximas de Marilyn, esse diário continha datas exatas de cada encontro com JFK e Bob, conversas sobre Cuba e a Baía dos Porcos, referências a Sam Giancana e a máfia, detalhes sobre operações contra Castro, nomes de agentes da CIA, números telefônicos privados de ambos os Kennedy. Era dinamite política, era suficiente para destruir a presidência de JFK. Era suficiente para enviar Bob Kennedy para a prisão. Mas ninguém viu esse diário desde 4 de agosto de 1962, a noite em que Marilyn Monroe deixou de existir. Guarda isto na tua mente. Voltaremos ao diário. Agosto de 1962, Brentwood, Los Angeles. Marilyn está sozinha. Passou um mês desde que Bob Kennedy lhe disse que a relação devia terminar. Um mês desde que ela ameaçou fazer uma conferência de imprensa. Marilyn Monroe ameaçou falar publicamente. Sabemos isso por uma chamada que fez a sua publicista Pat Newcomb no dia 1º de agosto de 1962. Newcomb recordaria isso 25 anos depois. Marilyn estava furiosa, mais zangada do que alguma vez a tinha visto. Disse que ia convocar a imprensa, que ia contar a sua versão, que ia mostrar provas. Supliquei-lhe que não o fizesse. Ela respondeu-me: já me destruíram, Pat, já não tenho nada a perder. Provas, o diário. No dia 2 de agosto chamou Sidney Skolsky, um jornalista amigo. Tenho uma história para ti, Sidney, a maior história do século, mas preciso de garantias. Preciso que seja publicada completa, sem edições, sem censura. Skolsky perguntou-lhe do que se tratava. Os Kennedy, respondeu Marilyn. Tudo sobre os Kennedy. Skolsky disse-lhe que ia pensar que falariam dentro de uns dias, mas não houve uns dias porque 48 horas depois Marilyn Monroe tinha deixado de respirar. 3 de agosto de 1962. Bob Kennedy está em São Francisco a dar um discurso. É a sua coartada oficial, mas às 2 horas da tarde termina o discurso e desaparece. Não há registro oficial dos seus movimentos durante as 20 horas seguintes. Onde estava Bob Kennedy? Testemunhas viram-no chegar ao hotel Beverly Hills em Los Angeles às 5 horas da tarde de 3 de agosto, e no dia seguinte Marilyn Monroe estava morta. 4 de agosto de 1962, o último dia.
O sol de agosto em Los Angeles era abrasador, mas dentro da casa de Marilyn em Brentwood, as cortinas estavam fechadas como sempre, como se a luz do dia fosse uma ameaça como se o mundo exterior não tivesse o direito de entrar. Marilyn acorda tarde, quase ao meio-dia. Os barbitúricos da noite anterior ainda nublam a sua mente. O seu corpo sente-se pesado, os seus pensamentos mais pesados ainda. À 1h da tarde chega o Dr. Ralph Grinson, o seu psiquiatra. O homem que supostamente devia proteger a sua saúde mental. O homem que lhe receitava as pastilhas que a estavam a destruir. O homem que, segundo alguns testemunhos, informava diretamente os Kennedy sobre o estado emocional de Marilyn, tem uma sessão de 2 horas. Segundo as notas do Dr. Grinson, paciente mostra sinais de depressão severa, mas também de determinação invulgar. Fala repetidamente sobre tomar o controle da sua narrativa. Preocupante. Fala sobre revelar verdades que outros querem ocultar. Às 4h30 da tarde, Marilyn recebe uma chamada telefônica. Eunice Murray, a sua governanta, ouve-a falar: "Já não me importa, vou fazê-lo, não me podes travar." Quando termina a chamada, Marilyn está a tremer. Às 5h30 da tarde chega um visitante, um homem em fato escuro. Eunice Murray viu-o da janela. O homem entra sem tocar a campainha como se tivesse chave. Décadas depois, em 1982, Murray mudou seu testemunho. Era Robert Kennedy, agora posso dizê-lo, era ele. Chegou por volta das 5h30 ou 6h da tarde. Tiveram uma discussão terrível. Houve gritos, houve algo a partir-se, depois silêncio. Quanto tempo esteve Bob na casa? Murray calcula que entre 1 a 2 horas. E quando Bob se foi embora, Marilyn estava destruída. 7h15 da noite, Marilyn chama Peter Lawford. Lawford atende o telefone e ouve a voz de Marilyn arrastada, confusa, distante. Peter? Marilyn, estás bem? Diz adeus ao presidente e diz adeus a ti também porque és um bom rapaz. Marilyn, o que estás a dizer? Tomaste alguma coisa? Silêncio. Depois um som de luta corporal. Depois a chamada corta-se. Lawford entra em pânico. Liga de volta imediatamente. Ninguém atende. Liga mais 3 vezes. Nada. Liga ao seu empresário. A Marilyn acabou de me ligar. Soava muito mal. Acho que tomou alguma coisa. Precisamos de ir agora. Mas então Lawford recebe outra chamada. É Bob Kennedy, a partir de uma cabine telefônica. Peter? A Marilyn ligou-te. Sim, soava terrível. Acho que não vais à casa dela. O quê? Bob, ela precisa. Eu encarrego-me. Não vais. Não envies ninguém. Entendes, Peter? Eu encarrego-me. A chamada corta-se. O que significa eu encarrego-me? Lawford, paralisado, decide obedecer. Não vai, não envia ninguém e essa decisão irá persegui-lo pelo resto da sua vida. Aqui vem a segunda revelação, a chamada de emergência que esteve perdida durante 42 anos. Entre as 8h da noite e as 3h30 da madrugada, há um vazio de quase 8 horas. Eunice Murray diz que Marilyn foi dormir cedo, que tudo parecia normal. Mas algo aconteceu durante essas horas porque existe um áudio que sobreviveu, uma gravação do FBI que não puderam destruir, uma chamada de Marilyn para o serviço de emergência no dia 4 de agosto, às 9h53 da noite. Dura 11 segundos. Ouve-se a sua voz aterrorizada. Preciso de ajuda, alguém me... Um som de luta corporal, um golpe surdo. A chamada corta-se. Essa gravação esteve perdida durante 42 anos. Reapareceu em 2005 numa caixa de arquivos do Departamento de Polícia de Los Angeles marcada como prova não apresentada, não incluir no relatório oficial. Por que razão essa chamada nunca foi investigada? Por que razão ninguém respondeu? Porque alguém deu a ordem de a ignorar, alguém com poder suficiente para dizer à polícia: não respondam a essa morada. Quem tem esse poder? O presidente dos Estados Unidos, o procurador-geral, o diretor do FBI. Os 3 sabiam que Marilyn estava em perigo nessa noite e nenhum fez nada para salvar. Às 3h30 da madrugada, Murray diz que acorda porque sentiu algo estranho.
Camina até o quarto de Marilyn. Bate à porta, não há resposta. Olha pela janela exterior, vê Marilyn na cama, imóvel, nua, o telefone na mão. Murray liga ao Dr. Grinson. Grinson aparece na casa às 3h45 da madrugada. Incrivelmente rápido para alguém que mora a 30 minutos de distância, a menos que já estivesse perto, a menos que já soubesse o que ia encontrar. Grinson parte a janela do quarto. Entra, toca no corpo de Marilyn. Frio. O Dr. Hyman Engelberg, médico pessoal de Marilyn, também aparece rapidamente às 4h da madrugada. E apenas às 4h25 da madrugada ligam para a polícia, quase 1 hora depois de encontrarem o corpo. O que fizeram durante essa hora? O sargento Jack Clemons é o primeiro oficial a chegar. São 4h35 da madrugada. Entra no quarto e imediatamente sabe que algo está errado. Marilyn está deitada perfeitamente na sua cama. De barriga para cima, braços ao lado do corpo, pernas juntas, como se estivesse a dormir pacificamente. Mas ninguém que colapsa por substâncias fica assim. As pessoas nessa situação têm convulsões, contorcem-se, terminam em posições estranhas, não perfeitamente arrumadas como se alguém as tivesse preparado. E há algo mais. Não há copo de água no quarto. Marilyn supostamente tomou entre 40 a 50 pastilhas, sem água, impossível. Clemons escreve no seu relatório nessa mesma manhã, cenário inconsistente com o esperado, corpo demasiado ordenado, testemunhas nervosas, demora inexplicável na chamada para a polícia. Recomendo investigação exaustiva, mas essa investigação exaustiva nunca acontece. Às 6h da manhã de 5 de agosto, 2 homens chegam à casa de Marilyn. Não são polícias, não são detetives. Vestem fatos escuros, mostram credenciais rapidamente, não se identificam, entram diretamente no quarto, procuram em gavetas, armário, casa de banho e vão-se embora com uma caixa de documentos. O sargento Clemons: "Quem são vocês? O que levam aí?" Um dos homens mostra uma credencial tão rápido que Clemons não consegue ler. Investigação federal. Sobe para um carro preto sem matrículas e vai-se embora. Naquela caixa estava o diário vermelho de Marilyn. Eunice Murray confirmou isso em 1985. O diário estava na mesa de cabeceira nessa noite. Eu vi-o. Na manhã seguinte já não estava. Os homens de fato levaram-no. FBI, CIA, Serviço Secreto. Hoje não sabemos. Oficialmente esses homens nunca existiram. Oficialmente o diário nunca existiu. Mas dezenas de pessoas viram-no e desapareceu na noite em que Marilyn deixou de existir. E alguém mais também veio buscar documentos. Peter Lawford chega às 5h da manhã antes de chegarem os agentes federais. Como soube tão rápido que Marilyn estava morta? Segundo a sua terceira esposa, Deborah Gould, Lawford confessou em 1975. Bob ligou-me às 4h30 da madrugada, disse-me que Marilyn estava morta, que havia papéis importantes na casa dela, que os tirasse antes que a imprensa chegasse. Fred Otash, motorista de Lawford, confirmou. Lawford tirou uma caixa com papéis, fotos e cartas, queimou-as nessa mesma tarde na praia de Malibu. Eu vi. Assim, nas primeiras horas depois de Marilyn deixar de respirar, 2 agentes federais confiscam o diário e documentos. Peter Lawford destrói cartas e fotos. Os registros telefônicos de 4 de agosto são confiscados. A cena é limpa. O caso é encerrado em 36 horas. 36 horas para investigar a tragédia da mulher mais famosa do mundo. 36 horas para decidir que não havia nada de suspeito. 36 horas para enterrar a verdade sob uma montanha de mentiras oficiais. E ninguém pergunta nada porque todos têm medo. E então veio o encobrimento sistemático, um encobrimento que envolveu os 3 ramos mais poderosos do governo dos Estados Unidos. Um encobrimento tão coordenado, tão preciso, tão eficiente que só poderia ter sido orquestrado a partir do topo do poder. 5 de agosto de 1962.
J. Edgar Hoover envia um memorando interno classificado. Todos os arquivos relacionados com MM devem ser selados. Classificação alto segredo. Nenhum agente tem autorização para discutir este caso sem aprovação direta deste gabinete. 10 de agosto de 1962. O gabinete do Procurador-Geral emite uma ordem interna. Todos os registros telefônicos de MM correspondentes a junho, julho e agosto de 1962 devem ser confiscados e destruídos. Autorização. Segurança Nacional. Esta ordem não deve ficar documentada em nenhum arquivo oficial. 15 de agosto de 1962. A polícia de Los Angeles recebe uma sugestão de Washington. O caso Monroe está encerrado. Qualquer oficial que fale publicamente enfrentará consequências disciplinares. Esta não é uma recomendação, é uma ordem. O sargento Clemons tentou apresentar um relatório detalhando as inconsistências. O seu relatório foi arquivado, nunca foi incluído no dossiê oficial e Clemons foi transferido para outra divisão um mês depois. Mas antes de continuar com o que veio depois, precisas de entender algo sobre Marilyn Monroe, porque no meio de toda esta escuridão política e traição, é fácil esquecer algo fundamental. Marilyn Monroe era humana. Não era apenas uma vítima nesta história, não era apenas uma peça num jogo de poder entre homens poderosos. Era uma mulher que amava a poesia de Walt Whitman e Carl Sandburg, que lia Dostoiévski antes de dormir, que cozinhava massa carbonara aos domingos para os seus amigos, que sonhava adotar crianças porque a sua infância em orfanatos a tinha marcado para sempre, que queria reformar-se do cinema aos 40 anos e abrir uma livraria na Nova Inglaterra. Era uma mulher que tinha medo do escuro e dormia com as luzes acesas, que ligava para os seus amigos às 3 horas da madrugada quando se sentia sozinha, que doava metade do seu salário a instituições de crianças órfãs, que chorava a ver filmes de Charlie Chaplin. Era Norma Jane Baker, uma menina de um orfanato de Los Angeles que nunca conheceu o pai, cuja mãe esteve institucionalizada toda a sua vida, que foi violentada aos 8 anos, que se casou aos 17 para escapar do sistema de acolhimento temporário e que criou Marilyn Monroe como um escudo, como uma armadura, como uma forma de sobreviver num mundo que apenas queria usá-la. Mas essa armadura tinha fendas e os Kennedy encontraram cada uma dessas fendas e exploraram-nas até não restar nada. Os Kennedy não amam, os Kennedy usam e quando terminam de te usar, destroem-te. Talvez tu também conheças essa sensação. Construir uma versão de ti própria para sobreviver, para te enquadrares, para não te magoarem e descobrir que essa armadura não te protege das pessoas que dizem amar-te. Agora continuemos porque o que veio depois foi ainda mais obscuro. 1963. Dorothy Kilgallen, jornalista de investigação do New York Journal American, começa a investigar o que aconteceu a Marilyn. Kilgallen é lendária, destapou escândalos, desafiou o FBI, não tem medo de ninguém. Entrevista dezenas de pessoas, obtém documentos, ouve rumores sobre os Kennedy. Numa coluna de outubro de 1963 escreve: em breve revelarei informação que fará estremecer Washington. Informação sobre uma atriz, um presidente e segredos que deveriam ter permanecido ocultos. No dia 8 de novembro de 1965, Dorothy Kilgallen é encontrada sem vida na sua casa. Causa oficial: combinação de substâncias e álcool. O seu manuscrito sobre Marilyn desaparece, as suas notas de investigação desaparecem, ninguém é detido. Caso encerrado. 1968. Robert F. Kennedy está em plena campanha presidencial. Acaba de ganhar as primárias da Califórnia. O seu discurso de vitória é inspirador. Às 12 horas e 15 minutos da madrugada de 5 de junho sai do Hotel Ambassador em Los Angeles. Camina pela cozinha do hotel.
Um homem aproxima-se dele. Sirhan Sirhan, 24 anos, palestiniano, dispara 3 vezes contra ele. Uma bala entra por trás da orelha direita de Bob. Bob Kennedy deixa de existir 26 horas depois. Sirhan é detido no local. Confessa. Diz que o fez por Palestina. Mas nos anos seguintes, Sirhan muda o seu testemunho várias vezes. Diz que não se lembra de ter disparado. Diz que estava hipnotizado. Diz que houve um segundo atirador. Análises balísticas posteriores sugerem que a bala que acabou com Bob não veio da arma de Sirhan, veio de trás, de muito perto. Quem mais disparou nessa noite, nunca saberemos. E Bob Kennedy levou todos os seus segredos sobre Marilyn para a tumba. 1975. O Comité Church investiga operações ilegais da CIA. Sam Giancana, chefe da máfia de Chicago, é intimado a testemunhar. Giancana colaborou com a CIA em planos contra Castro, tem informação explosiva sobre os Kennedy, sobre Marilyn. Uma semana antes de testemunhar, no dia 19 de junho de 1975, Giancana está na sua casa em Chicago, está a cozinhar salsichas italianas na cozinha. Alguém entra, alguém com chave. Alguém que ele conhece dispara 7 vezes na sua cabeça com uma pistola calibre 22 com silenciador. Execução profissional. Ninguém ouviu os disparos, ninguém viu o executor. O caso nunca se resolveu e os segredos de Sam Giancana foram-se com ele. 1984. Peter Lawford está a morrer. Cirrose hepática, alcoolismo severo. Numa entrevista para um documentário, finalmente fala: sei o que aconteceu nessa noite com Marilyn. Estive lá. Não fisicamente, mas estive lá. Recebi as chamadas, segui as ordens e tenho vivido com essa culpa todos os dias desde então. O entrevistador insiste: o que aconteceu exatamente? Lawford hesita, olha para a porta, depois diz: se disser, silenciar-me-ão. E não é paranoia, é um facto. Há coisas que não se podem dizer, há nomes que não se podem mencionar. Peter Lawford deixa de existir no dia 24 de dezembro de 1984. Leva os seus segredos consigo. 5 pessoas, 5 testemunhas-chave, 5 finais. Dorothy Kilgallen, silenciada. Bob Kennedy, silenciado. Sam Giancana, silenciado. Peter Lawford, silenciado. Eunice Murray, silenciada em 1994. Todos os que sabiam, silenciados. E agora sim, a terceira revelação. Esta é talvez a mais surpreendente de todas, porque esta história não termina em 1962. Esta história continua viva em 3 gerações de Kennedy, marcados pelo escândalo Marilyn. Caroline Kennedy tinha 4 anos quando Marilyn deixou de existir. Era uma criança quando seu pai foi silenciado em 1963. Tinha 10 anos quando seu tio, Bob, também caiu. Cresceu rodeada de tragédia, de segredos familiares sussurrados em voz baixa e cresceu sabendo algo que jamais diria em público. O seu pai traiu a sua mãe. O seu pai teve um romance com a mulher mais famosa da América, e esse romance possivelmente terminou em tragédia. Caroline Kennedy nunca falou publicamente sobre Marilyn, nunca. Rejeitou centenas de entrevistas, recusou participar em documentários. Evitou o assunto durante 51 anos, até 2013. Nesse ano, Caroline foi nomeada embaixadora dos Estados Unidos no Japão. Durante o processo de confirmação no Senado, um jornalista perguntou-lhe sobre os arquivos presidenciais do seu pai relacionados com Marilyn Monroe. Caroline, normalmente controlada e diplomática, ficou visivelmente tensa. As suas mãos fecharam-se sobre a mesa. A sua voz mudou. Esses arquivos permanecerão selados. Por quanto tempo, senhora Kennedy? Pausa longa, demasiado longa. Até 2063. 100 anos depois de o seu pai deixar de existir, um século de silêncio. O jornalista insistiu: por que razão tanto tempo? O que há nesses arquivos que não pode ser revelado nem sequer agora, mais de 50 anos depois? Caroline levantou-se e abandonou a sala sem responder. Não deu mais entrevistas nesse dia. O que há nesses arquivos? Que segredo é tão explosivo que deve permanecer oculto por um século inteiro?
Ordens diretas de JFK para silenciar Marilyn. Gravações de conversas comprometedoras, provas de conspiração para encobrir o que aconteceu. Caroline Kennedy sábio e decidiu que o mundo não pode saber. Não durante a sua vida, não durante a vida dos seus filhos, talvez nunca. John F. Kennedy Jr., o filho que nunca conheceu o pai, o homem mais bonito da América segundo as revistas, o solteiro mais cobiçado do país, o herdeiro de Camelot, o príncipe americano e um homem atormentado por fantasmas que nunca pôde ver. Nasceu a 25 de novembro de 1960, 2 anos antes de Marilyn deixar de existir. Tinha 2 anos quando seu pai foi silenciado. Não tem uma única recordação dele, nem uma única. Tudo o que sabe do seu pai aprendeu em livros, em documentários, em histórias contadas por outros, em versões editadas, polidas, desenhadas para proteger um legado que talvez não merecesse ser protegido. A sua imagem mais famosa, uma criança pequena a prestar uma saudação militar ao caixão do seu pai. Uma foto que deu a volta ao mundo, uma imagem que o definiu para sempre como o filho que perdeu tudo antes de o poder recordar. JFK Jr. cresceu sob o peso de um apelido impossível, cresceu com mitos, lendas, versões idealizadas de um pai que nunca conheceu e cresceu descobrindo pouco a pouco que essas lendas eram mentiras construídas sobre traições. Em 1995, John F. Kennedy Jr. fundou a George, uma revista política revolucionária. No seu primeiro editorial, escreveu algo em que poucos repararam na altura, mas que ganha sentido agora. Nós, os filhos de figuras públicas, crescemos com versões dos nossos pais que não coincidem com a realidade. Obrigam-nos a defender legados construídos sobre omissões calculadas. Às vezes a verdade é mais obscura do que o mito e carregar esse peso destrói-nos lentamente. Estava a falar do seu pai, estava a falar de Marilyn. Quem trabalhou com ele na George disse que JFK Jr. estava obcecado com as mentiras de Camelot. Guardava recortes de jornais sobre Marilyn no seu gabinete, tinha cópias de relatórios desclassificados do FBI marcados com notas manuscritas e estava a planear um artigo explosivo. Sobre a minha família, disse a um colaborador próximo em junho de 1999. Sobre o que realmente aconteceu atrás do mito, sobre os segredos que destruíram vidas e que todos preferem ignorar. Esse artigo nunca se publicou, porque no dia 16 de julho de 1999, John F. Kennedy Jr. deixou de existir. Pilotava a sua própria avioneta, uma Piper Saratoga. Voava de Nova York para Martha's Vineyard com a sua esposa Caroline e a sua cunhada Lauren. O avião despenhou-se no oceano às 9h41 da noite. Os 3 perderam a vida instantaneamente. A investigação oficial concluiu: erro do piloto, desorientação espacial, condições de voo difíceis. Caso encerrado em tempo recorde. Mas nunca se recuperou a caixa negra do avião, oficialmente porque não era obrigatória naquele tipo de aeronave. E peritos em aviação questionaram a conclusão oficial. JFK Jr. era um piloto experiente com 310 horas de voo. Tinha voado naquela rota dezenas de vezes. As condições nessa noite eram boas, visibilidade de 17 quilômetros, céu limpo. O que causou realmente o acidente? E aqui está o pormenor mais inquietante. 5 dias antes do seu fim, JFK Jr. disse a um amigo jornalista num jantar privado: "Estou a trabalhar em algo grande, algo sobre a minha família que ninguém se atreve a publicar. Segredos enterrados durante 40 anos que envolvem o meu pai, o meu tio Bob e pessoas que continuam vivas e em posições de poder." Fez uma pausa, bebeu um gole de vinho e acrescentou: "Se algo me acontecer antes de isto ser publicado, não foi um acidente." 4 dias depois, o seu avião caiu no oceano. Coincidência? Era sobre Marilyn, era sobre o seu pai e Bob, era sobre o encobrimento que destruiu vidas. Nunca o saberemos porque JFK Jr. se foi antes de poder contar a sua história, e com ele foi-se a última esperança de que alguém da família Kennedy falasse a verdade completa. E agora chegamos à 4ª e última revelação, aquela que te prometi no início.
Se chegaste até aqui, isto é para ti. A confissão de Robert Kennedy ao seu filho. Bob teve 11 filhos com Ethel Kennedy. 11 crianças que cresceram com um pai ausente, obcecado, perseguido por demônios que nunca explicou. 11 crianças que herdaram um apelido que pesava mais do que qualquer fortuna. 11 crianças que cresceram a ouvir sussurros sobre segredos familiares que nunca ninguém lhes explicou diretamente. David Kennedy, nascido em 1955, foi o mais destruído. Era o quarto filho, o mais sensível, o mais frágil, o que fazia demasiadas perguntas, o que notava quando os adultos mudavam de assunto, o que sentia que algo estava profundamente errado na sua família, embora ninguém lhe dissesse o quê. Aos 12 anos viu o fim do seu pai pela televisão em direto, em tempo real. Estava sozinho num quarto de hotel em Los Angeles. A sua mãe tinha-o deixado a ver as notícias enquanto ela descia ao átrio do hotel. Devia ser uma noite de celebração. O seu pai acabava de ganhar as primarias da Califórnia. E então apareceu no ecrã o seu pai a caminhar pela cozinha do hotel, um homem a aproximar-se, disparos, o seu pai a cair no chão, sangue, caos, gritos. David tinha 12 anos, estava sozinho e viu como disparavam contra o seu pai na cabeça. Essa imagem destruiu-o para sempre. Desenvolveu dependência de substâncias a partir dos 14 anos. Heroína, cocaína, álcool, pastilhas, qualquer coisa que afagasse a dor. Em entrevistas antes do seu fim, David falava obsessivamente das mentiras familiares, dos segredos que todos conhecem mas ninguém diz em voz alta, o peso de ser um Kennedy quando sabes que o apelido está construído sobre traições. Os jornalistas assumiam que falava do fim do seu pai, mas quem o conheceu de perto disse que falava de algo mais. Falava de Marilyn, falava de como seu pai tinha estado na casa de Marilyn na noite em que ela deixou de existir, falava de como a sua família tinha encoberto o que aconteceu durante décadas e falava de como esse segredo o estava a destruir lentamente. Em 1984, David Kennedy deixou de existir por combinação de substâncias num quarto do Hotel Brazilian Court em Palm Beach, Flórida. Tinha 28 anos. O seu corpo foi encontrado por uma empregada de limpeza. O seu irmão Robert F. Kennedy Jr. disse no seu funeral algo que fez com que todos na sala ficassem em silêncio. O meu irmão carregava um peso que não lhe correspondia. O peso dos pecados dos outros, o peso de segredos que deveriam ter sido confessados há décadas. O meu irmão não se foi por dependência, foi-se por culpa, uma culpa herdada que nunca deveria ter sido dele. Os pecados de quem? RFK Jr. nunca o esclareceu diretamente nesse momento, mas em 2012, numa entrevista explosiva com a Vanity Fair, finalmente disse-o. O meu pai esteve na casa de Marilyn Monroe no dia em que ela deixou de existir. Isso é um facto documentado que já não se pode negar. Mas o meu pai não a magoou. Quando chegou, ela já estava inconsciente. O entrevistador, surpreendido, perguntou: "Como sabes isso com tanta certeza?" RFK Jr. respondeu: "Porque o meu pai me disse em maio de 1968, 3 semanas antes de o silenciarem. Sentou-me no seu gabinete, olhou-me nos olhos e disse-me textualmente: Bob, se algo me acontecer, precisas de saber a verdade sobre Marilyn Monroe. Não a magoei, mas cheguei à casa dela nessa noite e encontrei-a inconsciente e não liguei para a polícia. Fugi, permiti que outros limpassem o local e isso vai perseguir-me até ao dia em que me for embora. Se Bob Kennedy chegou e Marilyn já estava inconsciente, por que razão não chamou uma ambulância? Por que razão não chamou a polícia? Por que razão fugiu? Por que razão permitiu que destruíssem provas? Por que razão ordenou o encobrimento sistemático? RFK Jr. nunca respondeu diretamente a essas perguntas. Porque mesmo 50 anos depois, algumas verdades continuam a ser demasiado perigosas para a família Kennedy. E a maldição continua, como se Marilyn Monroe tivesse lançado uma praga a partir da sua tumba que persegue geração após geração.
como se o seu fantasma loiro aparecesse cada vez que um Kennedy tenta ser feliz, como se o preço daquela noite de agosto tivesse de ser pago uma e outra vez com sangue, com lágrimas, com vidas cortadas demasiado cedo. Michael Kennedy, outro filho de Bob, deixou de existir em 1997 num acidente de esqui em Aspen, Colorado. Ia demasiado rápido, perdeu o controle, embateu contra uma árvore a toda velocidade. O seu corpo ficou destruído contra o tronco. Tinha 39 anos. Deixou 3 filhos órfãos. Cara Kennedy, filha do senador Ted Kennedy, deixou de existir em 2011 de um ataque cardíaco súbito depois de uma sessão rotineira de exercício num ginásio. Tinha 51 anos, sem antecedentes cardíacos. Saoirse Kennedy Hill, neta de Bob Kennedy, deixou de existir em 2019 por combinação de substâncias e álcool na residência familiar dos Kennedy em Hyannisport. Tinha 22 anos. Tinha escrito meses antes sobre carregar o peso de segredos familiares que não são teus. Maeve Kennedy McKean e o seu filho Gideon deixaram de existir em 2020 num estranho acidente de caiaque na Baía de Chesapeake. O caiaque desapareceu em águas calmas. Os seus corpos demoraram dias a serem encontrados. Maeve tinha 40 anos, Gideon tinha 8, 7 membros da família Kennedy que se foram nas últimas 3 décadas. Todos em circunstâncias trágicas, todos antes dos 52 anos. Maldição, coincidência estatística ou as consequências inevitáveis de carregar segredos demasiado obscuros durante demasiado tempo? Porque essa é a verdadeira vingança de Marilyn Monroe. Não precisou de justiça legal, não precisou de julgamentos públicos, não precisou de ver ninguém na prisão, apenas precisou de se ir embora. E com a sua partida manchou o apelido Kennedy para sempre, para 3 gerações, contando até hoje. Os arquivos da CIA sobre Marilyn Monroe continuam classificados como alto segredo. Os registros telefônicos do FBI de 4 de agosto de 1962 foram destruídos oficialmente há décadas. O diário vermelho de pele italiana nunca foi encontrado, oficialmente nunca existiu. A gravação completa de Bob e Marilyn de 27 de julho continua editada, 11 minutos apagados para sempre. A chamada de emergência de Marilyn às 9 horas e 53 minutos da noite nunca foi investigada oficialmente e os descendentes dos Kennedy continuam a carregar um apelido manchado por uma mulher que se foi há mais de 60 anos. Talvez tu também saibas o que é carregar algo que nunca contaste a ninguém, um segredo que herdaste sem pedir, uma verdade que pesa mais a cada ano que passa. Os Kennedy sabem-no e continuarão a carregá-lo até 2063, porque essa é a verdadeira história de Marilyn Monroe e dos Kennedy. Não é a história romântica de uma atriz que se apaixonou por um presidente poderoso. Não é a história trágica de uma mulher frágil que não pôde suportar a rejeição. É a história do preço que 3 gerações inteiras pagaram pelos pecados dos seus pais e avós. É a história de como um único segredo, um único encobrimento pode destruir um legado completo durante décadas. É a história de como o poder absoluto corrompe de forma absoluta, de como o silêncio destrói não só as vítimas diretas, mas as gerações futuras. E de como a verdade, embora seja enterrada sob toneladas de documentos classificados e testemunhos destruídos, encontra sempre forma de perseguir os culpados e os seus descendentes. A verdade é paciente, a verdade espera. A verdade sabe que mais tarde ou mais cedo alguém falará. Alguém encontrará um documento que não foi destruído. Alguém abrirá uma caixa de arquivos num sótão esquecido. Alguém terá a coragem de dizer o que outros calaram. E quando isso acontecer, tudo mudará. Mas até lá a maldição continua. Caroline Kennedy tem 67 anos hoje, vive todos os dias sabendo que o seu pai traiu a sua mãe com a mulher mais famosa do mundo, que possivelmente deu ordens que resultaram na tragédia dessa mulher, que o apelido que carrega, o apelido que deveria representar esperança e mudança, estará manchado para sempre.
Todas as manhãs acorda sendo uma Kennedy. Todas as manhãs carrega esse peso. Todas as manhãs se recorda. Robert F. Kennedy Jr. tem 70 anos. Vive sabendo que o seu pai esteve na casa de Marilyn Monroe na noite em que ela se foi, que o seu pai a encontrou inconsciente e fugiu em vez de ligar para uma ambulância. O seu pai permitiu e orquestrou o encobrimento sistemático e que esse segredo contribuiu para destruir o seu irmão David por dentro. E os 36 netos e bisnetos de JFK e Bob Kennedy vivem sabendo que nunca conhecerão a verdade completa sobre o que realmente aconteceu nessa noite de 4 de agosto de 1962, porque os arquivos presidenciais continuarão selados até 2063 por ordem de Caroline Kennedy, porque as gravações do FBI foram destruídas há décadas por ordem de Bob Kennedy, porque todas as testemunhas diretas já não estão vivas, algumas em circunstâncias extremamente suspeitas, e porque o governo dos Estados Unidos decidiu há mais de 60 anos que alguns segredos são demasiado perigosos para a estabilidade da democracia americana. Essa é a vingança final de Marilyn Monroe. Não precisou de um julgamento com veredito de culpabilidade. Não precisou de justiça terrena nem de castigo legal. Não precisou que ninguém fosse para a prisão. Apenas precisou de se ir embora e com a sua partida, com o seu corpo encontrado nu numa cama perfeitamente arrumada, com um telefone na mão e segredos de Estado no seu diário desaparecido, destruiu o legado da família mais poderosa da América para sempre, para 3 gerações e a contar. Porque cada vez que um Kennedy entra na política, cada vez que procura um cargo público, cada vez que tenta construir algo positivo com esse apelido amaldiçoado, alguém menciona Marilyn. Os jornais publicam as fotos daquele vestido justo a cantar Happy Birthday. Os documentários repetem as teorias sobre o encobrimento. Os livros reavivam o escândalo do romance proibido e o apelido Kennedy, que deveria representar o sonho americano, a esperança de uma geração, a mudança e a juventude e o futuro, representa traição, encobrimento, segredos obscuros, silêncio sem castigo. Essa é a maldição de Marilyn Monroe e continuará viva até que alguém da família Kennedy finalmente tenha a coragem de dizer a verdade completa. Mas ninguém o fará porque a verdade destruiria a única coisa que lhes resta, o mito. E o mito diz que os Kennedy amavam, mas Marilyn sabia a verdade. Os Kennedy não amam, os Kennedy usam. E agora, 60 anos depois, continuam a pagar o preço. Se esta história te impactou tanto como a mim, quando descobri cada uma destas peças durante meses de investigação, deixa o teu comentário. Achas que Caroline Kennedy deveria abrir esses arquivos selados antes de 2063? Ou há segredos familiares que deveriam ir-se com as gerações que os criaram? Tem o mundo o direito de conhecer a verdade completa sobre Marilyn? Ou os filhos e netos dos Kennedy merecem proteção do escândalo dos seus pais? Diz-mo nos comentários. Quero ler cada opinião. E se queres entender como os segredos familiares e os pecados dos pais podem destruir gerações inteiras, ainda mais brutalmente do que isto, o próximo vídeo vai ser ainda mais obscuro. Porque se pensas que a maldição de Marilyn sobre os Kennedy é obscura, espera para ver o que o apelido Disney fez a uma família inteira. Vemo-nos no próximo vídeo.